Olá, muito boa tarde. Começo por agradecer a vossa presença, bem como a todos os que nos acompanham através do Facebook da Biblioteca Municipal. Os nossos agradecimentos ao professor Lourenço Sobrinho, coordenador do Departamento de Astronomia da Universidade da Madeira, e ao Sr. Engenheiro António Nunes, em representação da Associação de Astronomia da Madeira, que aceitaram o nosso desafio para a realização desta conferência. Um agradecimento muito especial ao Sr. Fernando Góes, Presidente da Associação de Astronomia da Madeira, pela forma inexcedível com que nos apoiou. Por último, o nosso obrigado à jornalista Cláudia Carlos Sousa, que aceitou uma vez mais o convite para ser nossa moderadora nesta aventura. A astronomia é sem dúvida uma ciência complexa, mas ao mesmo tempo encantadora e apaixonante, de sonhos, de constantes atualizações e descobertas, e é ainda uma ciência que estimula ativamente a curiosidade. Termino esta apresentação com uma frase de São Francisco de Assis: irmãos, comecemos, porque até agora pouco fizemos. Cláudia, a palavra é tua. Obrigada, Valdemar. Obrigada por essa apresentação belíssima. Obrigada também à Biblioteca, na pessoa do Valdemar e da doutora Alexandra, por mais uma vez confiarem nestes meus poucos dotes de moderadora. Obrigada. E aqui obrigada também aos convidados. Estamos aqui hoje na Biblioteca Municipal do Funchal para falar sobre este tema tão apaixonante, como o Valdemar disse bem, uma das ciências mais antigas da humanidade. Hoje temos dois convidados muito especiais, que são apaixonados por esta ciência e que nos vão explicar um pouco o que têm feito na região para divulgar. Passo então primeiro a apresentar o professor Lourenço Sobrinho, licenciado em Física e doutorado em Matemática pela Universidade da Madeira. Atualmente é professor auxiliar do Departamento de Matemática da UMA. Foi membro fundador do Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira no ano 2000, sendo coordenador do mesmo desde o ano de 2010. É ainda investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço da Universidade de Lisboa. O seu principal campo de investigação são os buracos negros primordiais e a sua relação com as ondas gravitacionais e a matéria escura. Foi responsável pela realização de dezenas de palestras e sessões de observação astronómica, aberta ao público em geral e destinadas também a alunos de todos os níveis de ensino das escolas da região. O nosso outro convidado é um engenheiro civil de profissão, chama-se José António Nunes, e aderiu à Associação de Astrónomos em 2012. Desde então tem desenvolvido a sua atividade na área da divulgação, nomeadamente em sessões de astronomia de verão, atividade integrada no Programa de Ciência Viva do Ministério da Educação. E também apresenta sessões de divulgação desta ciência à população madeirense e turística, bem como em meio escolar, tanto na Madeira como no Porto Santo. Tem exercido funções nos órgãos diretivos da Associação de Astrónomos da Madeira, o qual teve diversos mandatos como Presidente da Assembleia, exercendo neste momento a função de Presidente do Conselho Fiscal. Desde 2014, que juntamente com o Presidente da Direção tem desenvolvido projetos no sentido de realizar o grande objetivo da Associação, tornar possível a criação do Observatório Astronómico da Madeira. Participou nas reuniões de trabalho que culminaram com a parceria do município do Funchal e que se traduzia na cedência da Casa do Arier para o desenvolvimento da astronomia. Bem-vindos. Antes de mais, gostaria de vos perguntar, se calhar começava por si, professor, como é que começou a sua paixão por esta ciência? Boa tarde, gostava de começar por agradecer o convite para estar aqui em meu nome pessoal, em nome do Grupo da Astronomia da UMA, e dar os parabéns à Biblioteca Municipal pela iniciativa. Como é que começou? É complicado responder, quer dizer, se calhar começou com o fascínio de descobrir o que é que havia, portanto, além da Terra, o que é que havia mais. Fui aparecendo algum livro, alguma série na televisão que, portanto, na altura não eram assim muito, não havia assim muita informação, e depois o gosto foi aumentando, mas sempre assim de uma forma sem grandes objetivos mais futuros. lúdico. Exatamente. Depois, com a vinda para a universidade, aí já escolhi a área da física, que era uma das áreas que eram oferecidas aqui na Madeira. Eu tive índices entre a física e a matemática, acabei fazendo a licenciatura em física, o doutoramento em física e matemática, portanto, depois com a área da física, depois as coisas foram-se proporcionando e acabei realmente enverdando mais para a área da astronomia, atacando não tanto na parte observacional, mas numa parte mais matemática, indo pela relatividade geral e aplicações da relatividade geral, e depois a partir daí então
chegando a uma parte mais palpável, portanto, a parte observacional, os planetas, as estrelas, portanto, tudo isso, tudo aquilo que nós vemos quando olhamos para, Essa é a para o parte céu mais noturno. fascinante, conseguir perceber um bocadinho mais daquilo que nós vemos tão longe. Sim, eu acho fascinante nós conseguirmos entender, portanto, baseados nas leis da física, usando alguma matemática, conseguir e usando aquilo que conseguimos ver, portanto, a observação, conseguir à distância que estamos, sem conseguir ir lá, conseguir explicar o que é que se está a passar, como é que aquele objeto está a funcionar, qual é a razão pela qual está a acontecer aquilo, o que é que vai acontecer daqui a 100 anos ou daqui a 200 anos. Isso tudo é muito interessante e é todo um caminho que, enfim, que a humanidade levou séculos e séculos a fazer e que nós estamos aqui também a tentar dar o nosso E que muito contributo. ainda haverá por fazer, sem Exatamente, dúvida. exatamente. Sem dúvida. Consigo, Sr. Engenheiro, foi também um bocado isto? Como é que... Também fui um pouco uma situação desse género. Mas antes de responder à sua pergunta, eu gostava de agradecer à biblioteca pela oportunidade que nos está a dar, tanto a mim como penso que ao professor Sobrinho, pelo prazer de estarmos aqui a falar sobre astronomia, que é algo que nos fascina. Relativamente à sua pergunta, isso também aconteceu naturalmente. Eu sempre tive algum fascínio pelo infinitamente grande. E, portanto, as coisas foram acontecendo naturalmente. É verdade que as vicissitudes da vida não permitiram que eu começasse mais cedo. Uma pessoa casa, tem filhos, e, portanto, há outras preocupações. Mas à medida que eu fui tornando, com o tempo livre, fui-se tornando mais assíduo, eu comecei a ir às sessões de astronomia com o Sr. Fernando Góes e queria aproveitar esta oportunidade para fazer uma referência a duas pessoas aqui na região que têm mantido essa chama acesa. Uma delas está aqui presente, que é o professor Sobrinho, na área da ciência, na área científica, e outra pessoa é o Sr. Fernando Góes, que tem sido um apaixonado pela astronomia, mais especificamente no campo da observação e portanto, é um homem que se dedica muito e quase todo lado do seu tempo livre à astronomia. Ele vive e dorme com a astronomia. E, portanto, fui também indo às sessões e sendo contagiado. fui sendo contagiado para esse fascínio. E, portanto, as coisas têm-se desenrolado naturalmente e cá estamos. Mas tem feito também um papel assíduo na divulgação? Sim, eu depois comecei-me a integrar na associação e tenho acompanhado o Sr. Fernando, que tem sido o meu primeiro professor, foi o Dr. Sobrinho, foi quando, para entrarmos na associação, tínhamos que fazer um curso de introdução à astronomia, que era dirigido pelo professor Sobrinho. Mas depois fui acompanhando o Sr. Fernando Góes, essencialmente nas sessões de astronomia de verão, que é umas sessões que têm a ver com a ciência viva, que está integrado na ciência viva, que é através do Ministério da Educação, que foi implementado pelo professor Mariano Gago, penso que em 1900, no final do outro século, agora não sei precisar a princípios deste. E, portanto, fui ao acompanhar e a ajudar o Sr. Fernando, que fui tomando conhecimento e que fui adquirindo as bases para agora poder fazer as sessões como tenho feito ultimamente. Portanto... Notam que há mais aficionados pela astronomia nos últimos anos cá na Madeira? É uma ciência que tem ganho mais espaço ou nem por isso? Não, eu penso que sim, Nós quando organizamos eventos, tanto nós como a associação, muitas vezes eventos organizados em conjunto, nós normalmente temos sempre bastante afluência de público. O que eu às vezes tenho alguma dificuldade em entender é que tenho a sensação que às vezes não conseguimos cativar o mesmo público para nas sessões seguintes ou no ano seguinte voltar, mas alguém aparece sempre. Nós temos
No nosso site nós temos lá um contador em que contabilizamos o número de pessoas que assistiram aos nossos eventos, só da parte do grupo da UMA, e se bem me recordo nós estamos nas 29.000 pessoas mais ou menos. Excluímos eventos como exposições que não conseguimos contabilizar o número de pessoas, Sim. mas, portanto, visitas a escolas, sessões de observação para alunos ou apresentações para o público em geral, sessões de observação para o público em geral, nós contabilizamos à volta de 29.000 participantes, isto contando eventos organizados pelo grupo da UMA e alguns em conjunto com a associação. E se excluirmos daqui os eventos que a associação organizou e não estão aqui contabilizados, quer dizer, nós temos, se número pensarmos na população da Madeira, sim, é um número significativo. bastante significativo. Por exemplo, a nível de deslocações às escolas e eventos para o público em geral, só pela parte do grupo da UMA, nós temos à volta de 600 eventos. Eu diria que a associação deve ter uns tantos, mais uns tantos 600 eventos em cerca de 20 anos. Então, quer dizer, E qual é a penso que é sua um número opinião? significativo. Na minha Sim, opinião, não há dúvida que tem havido um aumento na procura desse tipo de eventos. Mas também tem a ver com outra situação, que é a melhoria das condições que podemos oferecer, no caso da associação. Porque eu lembro-me, quando eu comecei, eu diria que éramos uns sem-abrigo. Sim. Nós fazíamos as sessões na rua, nas estradas, com os carros a passar. Também devia ter a sua piada. E também devia ter a sua piada, mas às vezes o frio não deixava tê-la. Claro. E nesse aspecto eu tenho que referir e agradecer muito o município do Funchal, porque tem sido um parceiro muito importante no aumento das condições que temos tido. Nós neste momento estamos com a Casa do Arrier, houve um Sim. protocolo para ficarmos com a Casa do Arrier, estamos a usar esse e antes não tínhamos nada, era como lhe disse há pouco, era feito na rua e só esse facto melhorou significativamente e consegui levar mais público às sessões. Ainda temos a esperança de ainda melhorar um pouco mais, porque nós neste momento ganhamos o orçamento participativo que nos vai permitir arranjar um equipamento muito melhor, que vai dar muito melhores condições de observação. Tivemos durante alguns tempos, desde 2014, que andamos a tentar criar um observatório que tenha todas as condições, ou muito melhores do que temos agora. Isso também estimula as pessoas Estimula a as querem pessoas, estar, porque se calhar também veem mais ou têm mais acesso ao Neste momento, conhecimento. por exemplo, temos um telescópio que foi também cedido pela Câmara em protocolo, que é um Dobson 450, penso eu, que dá umas imagens muito mais espetaculares. E, portanto, é todo esse progresso que vai fazendo com que as pessoas também mostrem algum interesse. Às vezes, como o doutor dizia, não há repetição, porque aqui também não é muito fácil, temos que passar a noite, e mesmo no verão, quando o sol se põe, o frio... Ou seja, é uma aventura. É um pouco aventura e, portanto, isso é preciso ser um pouco resiliente, que às vezes não acontece. Mas eu noto que, de facto, o aumento de pessoas interessadas e a gostar da observação tem aumentado. Mas também a astronomia é um pouco também essa ligação com a natureza. Exatamente. E aqui na Madeira é um espaço fantástico para isso. Sim, sem dúvida. E nós aqui na Madeira nós temos dos melhores locais no hemisfério norte para observação. Aliás, mesmo em termos científicos. Portanto, nós temos as montanhas da Madeira, nomeadamente as montanhas mais viradas a norte, como ali aquela zona de Santana, do Homem em Pé, a Chada do Teixeira, em Comunhada Alta, e é um dos locais de existem publicações científicas e é um dos melhores locais do mundo para fazer observação do céu noturno. E nós temos algum tipo, por exemplo, de turismo ou de pessoas que vêm de propósito, amantes da astronomia que vêm cá por causa disso? Têm conhecimento? Temos algum conhecimento que há turistas a perguntar se há
possibilidade de observação. Mas isto, por outro lado, também não temos muitas condições para oferecer. Pois. E, O que está a mudar. portanto, o que está a mudar. E se tivéssemos o tal observatório, daqui a uns tempos vamos ter, devido ao orçamento participativo, vamos ter uns equipamentos, umas cúpulas, talvez aí já possamos divulgar Mais. e, no meio turístico, nos hotéis, e permite que as pessoas possam vir fazer essas observações. Neste momento nós não queremos nem podemos divulgar porque não temos condições para oferecer, nomeadamente em termos tecnológicos. Mas há pessoas, nós temos conhecimento que há pessoas que mostram interesse em querer vir cá observar, só que depois não é preciso alguma tecnologia, é preciso ter montado algum equipamento lá para poderem trazer os seus próprios equipamentos e poderem montá-lo. Nós não temos essas condições. Mas que há interessados, há. Há caminho ainda por fazer, Há, então. há um caminho longo, mas mas há gente muito interessada. Concorda, professor, também? Não, sim, desde aquele visitante que é um amador da astronomia e que vem porque sabe que vai encontrar um céu noturno bastante limpo e vai conseguir ver objetos que se calhar na cidade onde vive não consegue ver devido à poluição luminosa e pronto, enfim. E também muitas vezes recebemos e-mails de colegas de outras universidades, de outros observatórios que sabem que vai haver um evento que vai ser visível, vai ser particularmente visível a partir da Madeira, e querem saber se vamos fazer observação, se não vamos, se podem vir, se não podem, e às vezes temos de dizer que não temos essa capacidade, como o engenheiro Nuno estava a dizer, não temos essa capacidade instalada. Até em alguns casos, algumas observações que poderíamos fazer, seria necessário receber o pedido com mais alguma antecedência, porque às vezes não conseguimos em 2 dias montar tudo para fazer um determinado tipo de observação. Havendo essa capacidade instalada, conseguimos fazer praticamente na hora. Depende E vocês também já viajaram para ver outros céus? Eu não. Ok. Mas Tenho esse objetivo. Qual era o sítio que gostava de ir? Chile. Ok. Professor? Não, eu quando acabei, eu tive a oportunidade, quando acabei a licenciatura em Física, tive a oportunidade de fazer uma visita à Polónia, onde visitei 2 observatórios, um radioobservatório e um observatório óptico, e pronto, a ver como é que aquilo funcionava. Portanto, o observatório óptico, neste caso, era um observatório já um pouco antigo, dos anos 60, mas estava lá, funcionava, tinha equipamento que se calhar era equipamento mais obsoleto do que aquele que nós usamos aqui na Madeira, só que portanto, isto aqui também já foi há uns 20 e tal anos, mas eles estavam a fazer investigação, exatamente, mas eles estavam lá a usar esse equipamento e a fazer investigação. E também tive a oportunidade de visitar um radioobservatório, portanto uma antena parabólica enorme, e penso que foi o objeto mais caro com que alguma vez me deixaram brincar. Porque tivemos a oportunidade de introduzir lá as coordenadas e ver aquela antena enorme com 15 metros de raio a andar sozinha e tal. Pronto, foi bastante engraçado. Muita curiosidade. Porque também é da contemplação, da observação. É a força propulsora. Pois. A curiosidade. Sim, sem dúvida. É que nos faz evoluir também. Exatamente. Perguntava-vos se na escola, acham que nas escolas deveríamos falar mais sobre astronomia? Também têm feito esse trabalho mas por exemplo, alguma disciplina, por exemplo? Não, normalmente é falada na disciplina de Físico-Química, só que às vezes aparece no programa do 7º ano, às vezes aparece no 10º ano, às vezes há uns anos em que desaparece do programa, e então esses convites que nós temos, feitos por colegas nossos, docentes de Físico-Química, que dão aulas nas mais variadas escolas da região, tem muito a ver também com o facto de, nesse ano, estar algum assunto relacionado com a astronomia no programa ou não. Mas também acho interessante focar que também já temos tido muitos convites de
de educadores de infância, portanto vamos lá falar com miúdos de 5 anos ou menos. Se calhar a melhor idade para começar a investigar. Ou seja, sim. há muita gente que se lembra do assunto, Sim. e então acho que é de realçar E isso tem também. mudado dos anos para cá? Tem havido mais esse interesse nas escolas? Eu diria que mais ou menos, portanto, ao longo de 20 anos de experiência, mais ou menos constante. Alguns anos mais, alguns anos menos, mas mais ou menos constante. Como eu estava a dizer, nós temos cerca de 600 eventos desses organizados. Mesmo a semana passada, uma colega nossa fez 3 apresentações na Escola da Levada, fez uma num jardim de infância. No início do ano fiz uma apresentação online para alunos da Francisco Franco sobre a questão do lixo espacial. Portanto, de quando em vez, nós ao longo do ano nós temos sempre vários convites. E a perguntar quais são assim os temas que abordam mais com os alunos? Um pouco de tudo. Desde o geral até às vezes solicitam coisas bastante específicas. A formação do sistema solar, o destino da Lua, às vezes são assuntos em que temos de fazer uma preparação mais aprofundada, mas no geral uma viagem pelo sistema solar. Para os mais novos e para os mais velhos, saímos um bocadinho mais longe do sistema solar. Sim, o engenheiro também. Sim, eu ia dizer que depende da idade, não é? Sim. Depende da idade. Os mais novos normalmente falamos do sistema solar, dos planetas, e depois lembro-me da última sessão que fizemos foi sobre a missão Apolo. Achei interessante, porque depois passamos umas imagens da época, com a roupa, com as televisões a preto e branco, com o telefone que ainda era de rodar, e houve um aluno quase em pânico, e não havia iPhone, nem internet. Eles não concebiam que a vida naquela altura Era assim, não concebiam a vida, era assim que vivia sem telefone e a chapeada. Quando lhe disse que não, nem toda a gente nessa altura tinha sequer televisão, quanto menos internet. E portanto vai depender um pouco do grupo que temos à frente, não é? E dos pedidos às vezes dos próprios docentes que nos pedem para falar sobre determinado tema. Por exemplo, já agora, em relação a determinadas escolas que não nos solicitam a nossa presença, mas também compreendo, porque há muita atividade extracurricular e, portanto, também pode não haver disponibilidade em termos de tempo e de espaço para falar da astronomia, mas sempre que solicito, nós vamos, penso eu, e a equipa do professor Sobrinho vão com todo o prazer. Mas estou-me a lembrar, por exemplo, a Francisco Franco e a Escola Jamonês nunca não nos convidam, mas eu entendo, porque... Mas isso se calhar tem a ver com os programas do secundário. Exato. Porque houve uma altura em que as idas à Francisco Franco eram frequentes. Eram anuais, pelo menos uma vez no ano. E penso que tem muito a ver com os programas do secundário. Okay. Como são escolas que só dão secundário, sai do secundário, pronto. Pois. Sim, também estão mais direcionadas para as áreas, uns vão mais línguas, humanidades, e se calhar não há essa... se calhar era até bom em que posso aprendermos um bocadinho sobre... Às vezes existem algumas interações, sim. Às vezes existem colegas de áreas que não necessariamente da Física ou Química que nos convidam para fazer alguma apresentação, sim. Já tem acontecido. Não é mais comum, mas acontece também. Queria perguntar agora que projetos estão a desenvolver, começava por si, que estão a fazer agora na área da astronomia, convidaram-me também a fazer um convite ao público para conhecerem melhor o que estão a fazer. É assim, eu pessoalmente continuo sempre a fazer a minha parte da investigação, que vem desde a altura em que fiz o doutoramento, que está relacionada com
com os buracos negros que eventualmente se formaram no início do universo, ou não se sabe, mas enquanto não descartarmos a hipótese, andamos sempre atrás disso. Sim. Portanto, se a resposta no final for não, também é uma boa resposta. Tem que mudar de paradigma. Sim, exatamente. Portanto, é a relação com buracos negros que se formaram no início do universo, relação com as ondas gravitacionais que foram descobertas recentemente, nos últimos 5 anos, e relação com a matéria escura. Nós vivemos num universo em que aquilo que nós vemos é chamada matéria visível, mas existe uma fatia enorme, muito maior que a matéria escura, e existe uma fatia ainda maior que é a chamada energia escura, que não fazemos a mínima ideia ao que seja. E então andamos atrás dessas coisas. Como é que se investiga isso, então? Usando a matemática, basicamente. Ok. Existem alguns dados observacionais que nós temos de enfim, seguir, digamos assim, mas depois a grande ferramenta é usar a matemática, tentar aplicar as leis da física, fazer simulações em computador e tentar, sem violar aquilo que já conhecemos e que achamos que conhecemos bem, tentar obter resultados novos. E depois, se conseguirmos publicar o trabalho, e se alguém achar piada e quiser continuar a fazer a investigação, pega naquilo e vai um bocadinho mais longe. Sim. E é assim que funciona a investigação, portanto, basicamente é isso que estamos a fazer. Portanto, basicamente é isso que eu tento fazer quando tenho disponibilidade também. Na parte mais observacional, nós vamos estar envolvidos num projeto do Ministério da Defesa que está a ser instalado lá em cima no Arieiro, que tem a ver com a datação do lixo espacial. Pode-nos explicar um bocadinho o que é isso? Existem muitos objetos em órbita à volta da Terra, objetos de pequena dimensão, que foram deixados no decurso da exploração do espaço. Enfim, podem ser pequenos parafusos, pequenos fragmentos de tinta que se soltaram de alguma forma, e esses objetos andam todos aí em órbita. Só que andam em órbita a velocidades enormes. E então, portanto, se mandarmos um satélite ou se mandarmos uma nave e essa nave apanhar um desses pequenos objetos a essa velocidade, é a mesma coisa do que apanhar, portanto, pode ser um impacto devastador. E então a ideia basicamente é identificar esses objetos, saber onde é que eles estão, para tentar evitar que algum deles vá embater em algum satélite de telecomunicações, ou de observação da Terra, ou mesmo na estação espacial, etc. Portanto, basicamente é isso. E em termos com os alunos, tem algum projeto, além disso, que está a decorrer? Onde é que vocês costumam partilhar aquilo que fazem? Tem uma página de Facebook? Como é que nós aqui de fora podemos acompanhar o vosso trabalho? Não, nós temos um site, basta pôr no Google Astronomia Madeira, vão obter logo acesso a 2 sites. Ok. Que é o do Grupo da UMA e o da Associação. Pois, no do Grupo da UMA nós temos lá a lista de todos os eventos que fizemos, todas as publicações, muitas delas estão disponíveis para download, desde artigos mais pesados, portanto científicos, até publicações de divulgação que as pessoas podem seguir. Portanto, No nosso caso, nós estamos mais ou menos parados por causa da pandemia. A observação faz normalmente à noite. Sim. E, portanto, como temos de estar às 23 horas em casa, não dá muito jeito. De qualquer maneira, num tempo normal, nós estamos neste momento a preparar a astronomia de verão, que normalmente começa em julho, com sessões semanais. Normalmente é lá em cima na Casa do Arieiro, ultimamente temos esse protocolo, mas também vamos a outros pontos do... Onde é que as pessoas podem se inscrever? As pessoas, para a astronomia de verão, basta aparecer. Ok. Mas se quiser, tivemos uma altura em que tínhamos que limitar o número de pessoas e iam ao site, que era a Associação de Astrónomos da Madeira, e portanto podiam se inscrever quando o número era limitado. Eu não sei, agora
se vamos abrir, se isso vai ser limitado e, portanto, ainda está por definir. De qualquer maneira, Basta seguir o site se seguirem o site, há de haver notícias consoante o desenvolvimento da pandemia. E penso que vamos, com o orçamento participativo, nós vamos melhorar as condições. Não sei quando é que vamos conseguir implementar esses equipamentos, mas aguarda-se que para breve. São boas E notícias, para breve então. o vírus se vai embora. Sim, esperemos que sim. Esperemos que sim. Gostava de vos perguntar, já que estamos aqui numa biblioteca e é sempre bom incitar a população a ler, quais são os livros relacionados com a astronomia que uma pessoa com pouco conhecimento possa começar a se interessar por este tema? Tem de ser, portanto, enfim, eu posso dizer, no meu caso, um dos primeiros livros assim que eu comecei a ler, que não fala só da astronomia, foi o Cosmos do Carl Sagan. Portanto, Ok. dava É a uma série na referência. televisão, sim, é uma referência. E depois depois depende também do rumo que se quer seguir. Portanto, existem bons livros do Stephen Hawking que nos levam, enfim, para uma parte mais da aplicação da relatividade Mas geral. uma pessoa que não seja ligada à física consegue compreender. Sim, existem nessas coleções de livros, existem uns que são mais acessíveis e uns que se calhar são menos acessíveis. Existem diversos autores, portanto, basta ir a uma das estantes da área da astronomia, escolher, ver os livros que estão lá disponíveis e de certeza que vamos começar a folhear e vamos ver que Está a falar é connosco este ou não? que... Sim. Exatamente. Um livro para quem está interessado em ter mais conhecimento sobre a astronomia e que é mais ou menos a nossa Bíblia, que é a Introdução à Astronomia do professor Guilherme, não é? O Maximiano. Guilherme Almeida. Guilherme Almeida. Sim. E, portanto, é um livro que nos fala passo a passo dos conceitos, do que precisamos de ter como base para nos dedicarmos à astronomia. Aliás, é o livro que o professor aconselhou no curso que fizemos. E tem trabalhos feitos pelo professor que são muito bons, também devo dizer. Há alguns apontamentos que durante o curso que nos foram dados pelo professor Sobrinho estão muito acessíveis e que para além daqueles que já foram referidos do Estevão, que tem livros muito bons, muito acessível, tem um bom sentido de humor, com muita piada. Sim, exato, sim. E consegue ser uma leitura agradável. Sim. Há uns mais complexos, mas isso cada um escolhe depois à medida que vai progredindo no conhecimento, não é? Sim, depois de um livro vamos para o outro. Sim, é uma questão de fazer o caminho, começar de uma ponta. Se acha que está muito complicado, haverá alguma coisa mais simples. Depois a pessoa tem de decidir se quer enveredar mais por uma parte mais observacional, para depois ir para a rua, olhar para o céu e começar a identificar os objetos, é também muito engraçado. Se quer entender mais a parte física, o que é que está-se a passar nas estrelas, o que é que não se está a passar, se quer entender a evolução do universo, é uma questão de começar a folhear os livros. Eventualmente até existe muita coisa online. Nós temos no nosso site vários documentos nossos online, mas também é fácil encontrar vária informação na internet. Eu apenas deixava uma chamada de atenção, que é para termos cuidado que nem tudo o que está na internet é bom. Sim, É preciso eventualmente ver o link que nós estamos a seguir, se nos está a levar, por exemplo, para uma universidade, para um observatório, para uma associação que tem alguma experiência na astronomia, exatamente. Ou se eventualmente são uns miúdos que fizeram uma coisa qualquer e viram ali e nunca mais ligaram aquilo, exatamente. Sim. Portanto, é preciso ter cuidado com esse aspecto, exatamente. Eu queria fazer referência a uma que ainda não fizemos aqui, que tem a ver com a vertente da astrofotografia, que é uma área muito, muito, muito engraçada, uma área que dá muita projeção e que dá muito gozo. Eu não faço, por acaso, astrofotografia, por várias razões.
Uma delas é porque aquilo é muito assim numeroso. Sim. E depois também é preciso algumas características, porque é preciso estar muito tempo com os aparelhos em exposição, é preciso Paciência. paciência, Sim. que eu não sei se a tenho. Sim. E também mas a astrofotografia também é uma vertente muito engraçada, muito E a filosofia também, no fundo. no A fundo filosofia está muito está muito relacionada, relacionada. com a astronomia. Aliás, normalmente as perguntas sobre a origem do universo Sim. têm uma base Sim. filosófica Até as e depois vamos à profundidades procura Exato. à procura da resposta, mas na base é uma base muito filosófica. Pois é, pois é. E portanto tem tudo isso de bom. A questão que o senhor engenheiro Nunes estava a falar sobre a astrofotografia, ele estava a se lembrar do Duarte Silva, que começou, era uma pessoa que não, enfim, ele já devia gostar da área da astronomia, só que ele começou, penso que em 2012, à volta disso, Ele inscreveu-se em comprou um 2012. equipamento, começou a fazer umas fotografias do céu, começou a comprar mais acessórios para melhorar um pouco, e hoje em dia faz umas fotografias espetaculares que nós pomos lado a lado com uma fotografia profissional e se fizermos um jogo para o público adivinhar qual é a fotografia feita na Profissional, madeira e qual é a amadora. fotografia Sim. profissional, nem toda a gente vai acertar. Aliás, ele já Isso teve é espetacular. ele já teve uma menção honrosa da NASA em termos de uma fotografia. Uau, Sim, não fazia ideia. É. Não, é uma pessoa muito boa. Uhum. É o guru da fotografia aqui na Madeira. Sim. É uma pessoa com muita paciência Muita também. Isso vai também assim, Muita, um bocado inato. Sim. Foi. Pois, ele consegue, ele tem, a vida dele é feita mais à noite, Sim. até pela profissão, por uma profissão que ele tem, e que ele é músico, e portanto ele gosta muito da noite, amanhã é para dormir, e portanto é propício à atividade. Sim. Mas é um astrofotógrafo muito bom que nós temos aqui na região e que não é conhecido, por exemplo. Pois. Mas Vai ficar agora mais vai ficar, conhecido. penso que vai ficar agora Depois mais de falarmos o nome da... do Eduardo Silva. Queres colocar uma questão? Digamos, uma questão, isto num ano em que o homem colocou, digamos, pela primeira vez uma sonda em Marte, que perspectivas, digamos, aqui se abre para a astronomia? Não foi a primeira vez que colocámos uma sonda em Marte, desde os anos 60, 60, 70, que mandamos sondas para o planeta vermelho, para o chamado planeta vermelho. Aliás, é o planeta para onde o homem enviou mais sondas. Eu penso que até é mais do que ele... já enviámos mais sondas para Marte, talvez, do que para a Lua. Neste momento, devem existir em Marte uma meia dúzia de sondas, digamos, em funcionamento. Umas em órbita, umas no solo, portanto, em base fixa, alguns rovers, portanto, a andar em energia solar, ou enfim. Temos um helicóptero e tudo. Sim, agora, a grande novidade agora é que conseguimos ir lá um helicóptero que enfim, sobe e tem uma panorâmica diferente da paisagem, mas Marte é um dos planetas mais estudados. Aliás, existem zonas do planeta Marte onde, relativamente a questões como a variação da temperatura, a variação da velocidade do vento, nós temos mais dados do que de alguns locais aqui na Terra. Se recebemos alguma pergunta, entretanto, por fim, gostava de vos deixar um apelo. O que é que há de tão fascinante da astronomia e convidar um bocado as pessoas também a se ligarem mais a esta ciência. O que é que há de tão fascinante? Primeiro é aquela questão de entender o que é que portanto, entender o que é que existe aqui à nossa volta. Basicamente é aquela questão existencial. O que é este que está à nossa volta? O que é a realidade mesmo? E então, quando nós começamos a ir fundo nessa realidade, nós começamos a descobrir mais camadas, começamos a ver que aquilo que achávamos como garantido à partida, como sendo a realidade, chegou a um ponto em que parece que já desapareceu e só ficou uma coisa, que é a matemática. Isto numa perspectiva, portanto, mais do ponto de vista da matemática.
mas do ponto de vista observacional é também a mesma história, quer dizer, nós tentamos ver cada vez mais longe, objetos cada vez menos luminosos, mais distantes, e depois lá está a tal história da filosofia, ficamos a pensar qual é o significado de estarmos aqui a falar de um objeto que está a 20 milhões de anos-luz, o que é que isso quer dizer? Portanto, é tudo, nós temos ramificações que satisfazem basicamente Todos os campos. todos os campos do saber. Até a arte. Isso, exatamente, exatamente. Sim, sim. Eu penso que a astronomia leva-nos às nossas origens. Tem a ver com a nossa curiosidade em sabermos quem somos, onde é que estamos e para onde é que vamos. Se as pessoas souberem que nós somos, todos nós, somos um pedacinho de uma estrela, se calhar iam ficar fascinados. E que não vivemos nada, no fundo. Exatamente. Somos só um pozinho. Somos um pozinho mas somos, a nossa origem vem das estrelas, por incrível que pareça. E portanto, não só a procura das origens, como no meu caso, o fascínio infinitamente grande. E tentar ir mais além, né, no nosso conhecimento. E o nosso conhecimento, já para talho de fosse, tem reduzido o espaço de Deus. Antes, os eclipses era um sinal de Deus, hoje já sabemos que o eclipse já não pertence a Deus e, portanto, a ciência tem-nos ajudado a compreender o universo. Por outro lado, a procura do espaço tem dado um contributo enorme à humanidade. Se pensarmos que muitos dos equipamentos, da tecnologia que hoje usamos no dia a dia, teve origem no desenvolvimento dessa mesma tecnologia para irmos ao espaço. GPS, por exemplo, os leitores de temperatura auricular, uma série para não falar em muitos. Portanto, eu penso que é essa curiosidade que deve levar as pessoas a conhecer o universo, a conhecer o Disse uma coisa interessante e perguntava-vos agora, o vosso amor pela astronomia reduziu o espaço que Deus tem nas vossas vidas? Não necessariamente. É porque, como eu estava a dizer há pouco, também chegamos a um ponto, quando vamos cada vez mais fundo, como estava a dizer, vamos descobrindo camadas diferentes e chegamos a um ponto em que as questões voltam todas. Portanto, não é assim tão simples. Não são respostas, são novas perguntas. Sim, não é aquela ideia de que, por exemplo, portanto, a pessoa faz uma licenciatura em Física ou numa área qualquer assim da ciência ou leu uns livros da área da Física e da Matemática e depois rejeita tudo, alto lá que aquilo depois tem uma segunda parte, quer dizer, não é assim tão simples. Sim. E então chegamos a um ponto em que começamos a questionar o que é mesmo a realidade, e quando chegamos a esse ponto não temos resposta para a sua pergunta. Ok. Portanto, Senhor Engenheiro. Eu vou fazer uma declaração de interesse, eu sou um apóstata. Eu renunciei à religião católica e, portanto, Deus para mim está para além dos 10 elevado a menos 43 segundos, que é a partir do qual a ciência ainda não consegue dar explicação. A ciência consegue explicar até 10 menos, elevado a menos 43 segundos do Big Bang. E, portanto, a partir daí a ciência responde. Antes disso, não sei. Se calhar está aí a definição. Será Deus? Será que esse Deus existe? Não sei. A minha apostasia não tem tanto a ver com esse Deus, a existência ou não desse Deus, e nesse aspecto sou agnóstico. Tem a ver com a estrutura da igreja. Sim, que claro. eu não me revejo. Mas é isso. Ok, não sei se gostariam de acrescentar mais alguma coisa. Não. Eu gostaria de agradecer à Biblioteca e ao município do Funchal por essa oportunidade de mais uma vez podermos divulgar aquilo que nós gostamos, e penso que todos os outros, não é? E convidar as pessoas para, quando começarem as sessões, aparecerem
Eu já estou Apareceu interessada. assim. Eu já estou interessada. Não sei se vai haver este ano o dia do. Não há o dia da astronomia, mas há o dia do asteroide. O dia do asteroide, E sim, que é nós a 30 de costumamos, junho, não é? que não é o 30 de dia junho. mundial, é o dia do asteroide, que é a 30 de junho. Nós costumamos, no ano Fazer passado fizemos online, um evento. costumamos assinalar, portanto é a data, 30 de junho foi o dia, portanto é a data em que houve um impacto na Sibéria, penso que em 1906, 1910, um objeto que veio do espaço e bateu na Sibéria. Pensa-se que foi um asteroide que explodiu em plena atmosfera, e então assinalamos esse dia exatamente para chamar a atenção para uma série de objetos, porque nós temos aquela ideia de que nós estamos aqui na Terra, nós temos a Lua à nossa volta, o Sol, os planetas, mas depois há uma série Está tudo muito de longe. objetos, há uma série de objetos de menores dimensões que andam aí à volta. Que nos podem impactar. Exatamente. A probabilidade disso acontecer é muito pequena. Mas existe. Mas existe, e então exatamente para chamar a atenção Uhum. disso, então nós em princípio vamos organizar esse evento, que é portanto o dia do asteroide, e depois temos a astronomia no verão, Se houver, como o senhor, se for permitido. portanto, se o permitido, e eventualmente mais algum vamos ficar evento todos que se atentos. Então. proporcione. Queres fazer alguma pergunta? Ok. Pronto, queria então agradecer novamente o convite gentil que me fizeram para moderar esta conversa. Agradecer-vos esta agradável tarde que tivemos aqui a discutir a astronomia e até uma próxima. Obrigada. Muito Obrigado nós. Obrigada. Obrigado.